Você pergunta e nós respondemos. Temos aqui um telefonema de Lídia e Dorcelina, que manda um abraço ao pastor. Muito obrigado por este abraço. Temos aqui Paula fazendo uma seguinte pergunta. Tem um livro de São Cipriano em casa. É ruim ter este livro? A irmã deve proceder com este livro de acordo com o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e versículo 19. Vou ler para os nossos ouvintes. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Aí está o ensino da Bíblia Sagrada com relação a livros que trazem heresias, e eu convidaria meus ouvintes que admitem a nossa seriedade no que falamos, de trazer sempre consultas sobre livros que você pode ter em casa e que não vão ajudá-lo absolutamente, vão contribuir para a sua perdição. Este livro de São Cipriano é um livro de feitiçaria. Ensina como fazer feitiços. E uma pessoa que se envolve neste livro está se colocando sob o jugo do diabo, francamente e abertamente. O que é que Deus diz na sua palavra? Não porás abominação em tua casa, para que não sejas anátema. Assim como ela, de todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Cuidado com o livro que você lê. Pode ser comida estragada. E aí, alimento estragado causa males para a vida espiritual. Outra pergunta que recebemos é assombrações. Esta pergunta é de João. Visões, vultos, o que é isto? Como se livrar disto? Queremos dizer que quem pode livrar disto é o Senhor Jesus Cristo. Capítulo 8 do livro de João, versículo 31. Se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O crente tem uma proteção muito grande. E esta proteção Paulo levantou no capítulo 8 de Romanos, do versículo 31 adiante. Que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas? Assombrações, visões, vultos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, e o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, meu prezado João, você dobra seu joelho, ora ao Senhor Jesus Cristo, pedindo que Ele liberte desses males que trazem perturbação. E você, então, quando deitar, quando levantar, lembre-se de que a proteção nos vem de Deus. Como disse o escritor sagrado,
no versículo 5 do capítulo 3 de Salmos: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Capítulo 4, quando for deitar, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E em nome de Jesus, expulse todas estas assombrações que eventualmente surgirem, porque Jesus deu ordem para que nós assim façamos. Temos aqui outra pergunta de Luiz. O livro de Mórmon é confiável? Não. Quero repetir, o livro de Mórmon não é confiável. Este livro tem uma história fantástica. Fala de um homem americano, jovem ainda, 14, 15 anos de idade, diz que ele foi orar num bosque e lá recebeu uma visão. Duas pessoas se lhe apresentaram e uma disse para a outra: este é o meu filho. Aí ele ouviu. Então diz ele que foi orar para saber a qual das religiões ele deveria aceitar e recebeu esta visão. E diz que aquele para quem foi dito, este é o meu filho, que naturalmente um leitor da Bíblia sabe que esta expressão é o que Deus pronunciou no batismo de Jesus e também no Monte da Transfiguração. Este é o meu filho amado, a ele eu vi. Logo ele perguntou a Jesus a que grupo religioso ele deveria se filiar. E a resposta de Jesus foi que não a nenhum, porque todos estavam corruptos. E ele então indagou como fazer. Fundar uma igreja. E ele disse: que nome darei à igreja? Ele disse que Jesus se surpreendeu. Isso tudo que eu estou falando está no livro A Pérola de Grande Valor, onde tem a história de Joseph Smith. E ali relata isso que eu estou dizendo assim rapidamente. Então ele recebeu orientação para criar uma igreja. E ele pôs o nome Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mais tarde ele estava deitado no seu quarto e recebeu a visita de um anjo. O quarto se iluminou. Uma figura de anjo vestido de branco se pôs num canto da parede e disse para ele que existia um livro num determinado lugar, indicou Monte Cumorá, lá nos Estados Unidos, que ele tomasse conhecimento do lugar, mas que não fizesse outra coisa. Depois, então, ele seria indicado, seria orientado quando deveria proceder escavação para encontrar placas de ouro, como se fosse um baú escondido por piratas, como se vê nesses filmes. E lá ele abrindo esses baús, ele encontraria placas de ouro que seriam então traduzidas por ele mesmo e ali dariam margem ao surgimento de um livro. Então ele localizou o lugar. Todo ano, em determinada época, ele voltava. 4 anos depois, recebeu ordem para escavar e tirar aquelas placas. E assim conta a história que ele encontrou dentro do baú 2 lentes, como se fosse um par de óculos, que lhe deram a capacidade de traduzir do egípcio antigo para língua que ele não conhecia e que também até hoje é desconhecida. Ele recebeu o dom da tradução. E aí o que você encontra no livro de Mórmon, dizem eles, é o dom da tradução. Para justificar perante os crentes, quando lhes fazem visitas,
para falar deste Evangelho de Mórmon, eles fazem citações da Bíblia. Não levam o livro de Mórmon para você, mas levam a Bíblia. E aí citam a Bíblia para justificar que a Bíblia fala ou falava do livro de Mórmon. Que parte eles se utilizam? Eles se utilizam do livro de Isaías, capítulo 29. Ai de Ariel. Ariel é o outro nome da cidade de Jerusalém. Ariel, a cidade onde Davi acampou, acrescentai ano a ano e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel, porque te cercarei com o meu arraial, te sitiarei com baluartes e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a de um que tem espírito familiar. E a tua fala assobiará desde o pó. Então, prezado Luiz, escute bem. Aqui há uma interpretação deles com relação às placas que dizem ter sido encontradas por Joseph Smith Jr., que é o fundador desse grupo, que ele encontrou aquelas placas e elas embaixo da terra não podiam comunicar a mensagem, mas que debaixo da terra a voz delas, do que estava escrito, a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz de debaixo da terra como a de um que tem espírito familiar. Aqui está taxativamente dizendo que a mensagem do livro de Mórmon é uma linguagem semelhante a pessoas que, sepultadas, falam de debaixo da terra para os ouvintes fora. Ora, se a linguagem, se a mensagem que as placas traziam era como de uma pessoa que tem espírito familiar, e a tua fala assobiará desde o pó, essa expressão espírito familiar diz respeito a quê? Uma pessoa que tem espírito familiar, o que ela tem no corpo? Você abre a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 8, Deus diz assim no versículo 29, quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que cochicham e murmuram, porventura, não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? Ora, o que a Bíblia fala de feitiçaria, de invocação de mortos? No capítulo 18 do livro de Deuteronômio, Deus proibiu taxativamente o povo de Israel, quando estava às portas de Canaã, que não imitassem a forma religiosa daquele povo, porque eles se davam a práticas que eram abomináveis a Deus. E dentro dessas práticas religiosas está assim, escute bem, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, e nem quem consulte os mortos. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Versículo 13 do capítulo 18 do livro de Deuteronômio. Logo, você me pergunta, o livro de Mórmon é confiável? Não. A mensagem deste livro, interpretada pelos próprios líderes, é que o livro
é como um espírito familiar que falasse aos que têm vida em cima da terra. Logo, mensagem que vem do além, de espíritos familiares, não é coisa que se possa recomendar. É abominável essa prática aos olhos de Deus. Nós temos outra pergunta agora vinda da Águida. Ela diz assim: existe esta palavra falho na Bíblia? Um irmão me disse que não existe essa palavra na Bíblia, por isso não podemos falar a palavra falho. O cristão deve falar só o que está escrito na Bíblia. Essa forma de interpretar está errada, porque não é só as palavras que estão na Bíblia, mas sabermos interpretar na Bíblia Sagrada. Por exemplo, o que significa falho? Falho é uma pessoa que erra. E eu pergunto, qual é o ser humano que não erra? É só lermos o capítulo 8 do livro de João, quando a mulher adúltera foi trazida à presença de Jesus e os líderes religiosos quiseram apedrejá-la. Mestre, a lei nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. Jesus declarou: quem estiver sem pecado, sem erro, quem não for falho, pode atirar a primeira pedra. Quantos ficaram ali? Nenhum. A ponto de Jesus perguntar: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, essa interpretação, minha irmã Águida, é falha. Vou repetir, esta interpretação é falha. Não tem base na Bíblia Sagrada. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é pecar? É errar o alvo. Quem de nós não erra o alvo? Agora, se pecarmos, devemos confessar nossos pecados a Jesus Cristo, de acordo com 1 João 1:9, e Ele é poderoso para nos purificar de todo o pecado e de toda injustiça.